Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil. Meu nome é Fernando Bispo e hoje eu recebo no estúdio Tânia Alexandre. Bem-vinda, Tânia. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. A Tânia é autora do livro Olhar de Frente, aprovado pelo PNLD 2020, pelo selo FGV, Fundação Getúlio Vargas. Tânia é formada em Letras pela PUC Campinas, licenciatura em Língua Portuguesa, pela FAM Americana, licenciatura em Língua Espanhola, foi professora de português durante 18 anos. Começou sua carreira literária escrevendo crônicas e poesias, algumas delas premiadas e publicadas em coletâneas. Publicou seu primeiro livro em 1998 e hoje tem cerca de 40 livros publicados. Bastante, hein, professora? Atualmente, a autora se dedica exclusivamente à literatura, dividindo seu tempo entre a criação literária e a participação de encontros com os alunos, professores e bibliotecários de todo o país. Mais informações sobre os livros publicados e encontros literários constam em seu blog www.taniamartinelli.blogspot.com. Bastante coisa, hein, Tânia? Você trabalha bastante, hein? Sim. Tânia, você está há 21 anos nessa área, se dedicando a escrever para o público infantil e juvenil. Como a literatura entrou na sua vida? Há bastante tempo. Eu costumo dizer que eu sempre gostei de escrever desde a adolescência, quando eu comecei a me identificar com poemas e ler poemas. E a minha escrita era basicamente essa, escrever poesia. Então, a poesia para mim era uma válvula de escape, uma forma de eu entender melhor o mundo. E como entrou, eu acho que foi mais ou menos assim, mas a Tânia leitora começou bem antes. Eu acho que a gente não pode esquecer que geralmente o escritor ele foi um leitor, primeiramente. E meu pai sempre gostou muito de ler, ele sempre me levou não livraria naquela época, mas comprava livros para mim e lia, então ele sempre me incentivou. E a imagem que eu tenho do meu pai, assim, de quando eu era criança, era sempre lendo. Chegava do trabalho, depois do jantar, ele sempre estava com um livro. Então eu acho que isso foi muito importante para eu me aproximar de livros. E a escrita foi por isso que eu falei, né? De escrever, tentar entender o mundo, colocar as coisas que eu achava injustas e me expressar mesmo. Foi a forma que eu consegui me expressar. E aí foi, desde novinha, adolescente, até fui fazer letras por causa disso e segui, dando aula de português, de gramática, literatura, incentivando os alunos da mesma forma. O fato de você escrever tanto e tão bem se deve exclusivamente ao seu pai. Esse primeiro contato com os livros veio do seu pai? Eu acho que sim, posso dizer que sim. Antes mesmo de escola, de professores. Mas eu tenho professores que me marcaram também bastante. E principalmente na questão do incentivo à leitura. Porque os alunos muitas vezes não sabem aquilo que as habilidades, eles gostam de muitas coisas. Mas você sempre tem uma habilidade para isso, para aquilo. E eu tive 2 professores fundamentais na minha vida. Um no ensino médio, que ele gostava muito de ler e das coisas que eu escrevia, e da faculdade, que ele esperava chegar com as minhas poesias, ele lia, comentava. Então isso é um incentivo grande. O professor ele é muito influente, acho, na vida da gente. Como é que você chegou nesse tema, deficiência visual? Bom, começou com um livro, um pedido da Confraria de Braille de Porto Alegre. Eles me pediram para transcrever um livro para o Braille. Foi transcrito 1, 2, acho que 3 livros. E nesse meio tempo, eu moro em Americana e tenho um instituto lá, né, de prevenção à cegueira, CPC, e eu acabei levando os livros transcritos para lá. E como eu falei que eu ia levar, marquei uma hora, já fizeram toda uma festa. Então, fui na despedida deles, de final de ano, acabei fazendo parte do encerramento do yoga, e a professora, a coordenadora adorou, me mostrou a escola toda, e eu fiquei lá durante 6 meses frequentando, né, fazendo yoga com eles, e tentando entender um pouquinho a questão do teatro que aparece no livro, né,
foi inspirado também numa participação dos alunos de lá, fui assistir o encerramento de fim de ano. Então eu acabei convivendo e descobrindo muitas histórias. Então essas histórias, não que tenha alguma específica no livro, mas acabaram me inspirando pelas dificuldades, pelas superações que eu fui escutando e eles foram me contando e a coordenadora contando também. Você acha que existe uma preocupação hoje das editoras com esse público? Livros em braille, livros acessíveis a esse público que tem essa específica dificuldade? Eu acho que não tem tantos livros para o braille. Eu acho que quando o livro sai assim, e aí há um pedido para que seja transcrito, e aí, por exemplo, esse trabalho que eu conheço, que é o de Porto Alegre, eles transcrevem e mandam para todo mundo que tem interesse. Então é um trabalho manual, delas colocarem a dedicação delas ali, as professoras de braille, elas fazem um a um e acho que são 20 que eles fizeram na época cada um e manda para a escola que pedir. Eles, mesmo eu trouxe para a Americana, que é outro estado, mas se alguém pede, eles dão, sabe? E a biblioteca do CPC, ela é grande, mas vem muitos assim de algum instituto que fez e mandou para lá. Então eu não sei se o acervo é grande, eu acredito que não é grande, né? De todas, se a gente pensar em biblioteca pública, escolas, deve ter bem pouquinho, eu acho, não tenho certeza disso. Você teve essa preparação, essa convivência com eles? Você teve que ter algum tipo de preparação especial, algum curso, alguma coisa específica para chegar até esse público e escrever esse livro? A preparação que eu tive foi da minha convivência com eles. Então, como eu comecei a fazer yoga com eles 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, não me lembro, o contato com as professoras de teatro, de artes, de arrumar a casa, porque eles têm assim um cômodo lá para a pessoa ser independente. Então eles vão lá, eles vão aprender a abrir gaveta, guardar roupa, arrumar cama. Eles têm aula de tudo, aula de mobilidade, né? A questão de como usar a bengala, que a gente não imagina, mas eles têm uma aula para saber. Então tudo isso eu fui aprendendo na prática, o que ela ia falando e lendo algumas coisas, né? Tomando contato com leituras de deficientes visuais que falavam sobre os deficientes visuais. Então foi mais ou menos assim a minha preparação. E do que eles mesmos me contaram. Muitos falam, outros já têm um pouco mais de receio de falar, mas cada um perdeu a visão ou tem baixa visão por um motivo diferente, então eu fui aprendendo. Esse dia a dia com você, esse dia a dia entre você e todos eles, foi construindo essa história desse livro, né? Tem alguma história específica de algum deles? Não, você juntou todas as histórias para formar esse livro? Eu acho que do personagem principal, tem sim. Ele é a questão dele ser jovem. Eu conheci lá um menino jovem também, e hoje, até esses tempos aqui, ele saiu no jornal da minha cidade, que ele já está na faculdade. Quando eu conversei, ele disse que ele queria fazer direito, e que o pessoal da faculdade falou que ia ajudá-lo, né, no que fosse possível. Ele é um menino que nasceu com baixa visão, e aí ele, assim, acho que bem novinho ele já perdeu. E ele foi se adaptando e é um menino super, assim, descolado e tal, e isso me incentivou a criar o personagem principal. O que você acha que são as maiores dificuldades desse público, Tânia? Tudo que se refere à mobilidade deles, eu acredito. Porque, por exemplo, nós não temos, parece, em muitos lugares, com a preparação para o deficiente visual. Então, assim, as ruas, nós temos ruas esburacadas, né? Não é todo lugar que tem a botoeira, né, para eles passarem. Então, eles passam muitas dificuldades com essa falta de estrutura, né? Lá em frente mesmo desse instituto, às vezes eles falam, né? O sinal quebrado, como que eles vão atravessar uma avenida movimentada, né? E toda a questão do uso da bengala mesmo, né? Não temos as calçadas lisinhas e tal, então eles passam por muitas
barreiras toda hora, né? É um lixo na calçada, né? Uma coisa fora do caminho, então é bem difícil para eles. Eu tive um acidente que eu fraturei o fêmur há 3 anos, e eu consegui, acho que isso também me ajudou, foi mais ou menos quando eu escrevi esse livro, então você muda um pouco a sua visão. A partir do momento que você tem uma dificuldade para andar, para caminhar, uma coisa simples que nós não paramos para pensar, você começa a ver que nem tudo é preparado para o deficiente, seja o visual, seja o cadeirante, né? Ele encontra sempre alguma coisa que esbarra, né? E eu vi bem isso, eu vi, é difícil, lugares que não são fáceis de passar. Então, eu consegui sentir na pele algumas coisas pelas quais todos eles passam. Então, acho que isso acabou me ajudando a entender esses personagens. Principalmente o mais velho, que é o seu Vladimir, que de repente ele não consegue mais fazer o que ele fazia, porque ele perdeu a visão depois de adulto. E para o outro, que é jovem, ele não tem tanto essa questão, o Beto, ele não tem tanta questão das mesmas dificuldades, porque ele já cresceu assim. Então, é bem complicado. Um dia eu estava andando, outro dia eu não pude mais. E daí fui retomando, fui reaprendendo. Então, como que é? Né? Você andar de bengala, andei de bengala. Então, eu sei as dificuldades que uma pessoa com bengala tem nessas ruas nossas. Dá para dizer que essa percepção que você tem agora foi o que mais mudou em você depois dessa convivência com eles? Foi precisar utilizar um acesso que não é tão bom? Sim, mudou bastante. Eu acho que eu comecei a escrever esse livro depois. Eu não lembro agora direito, porque o livro demora um tempo de ser escrito e vai acontecendo tanta coisa e eu não lembro direito se foi antes. Eu acredito que tenha sido mais ou menos na mesma época, eu devia estar escrevendo, ou foi depois, não tenho certeza. Mas é outra percepção, realmente. Né? E o cuidado de você olhar para o outro, acho que o próprio título, né, Olhar de Frente, mostra que além de você enfrentar, que tem o sentido de você enfrentar os problemas, tudo mais, você tem a questão de olhar o outro também, né? Que não é uma coisa simples, né? Uma pessoa com dificuldades. Então, se você tiver aquele olhar mais aguçado e mais assim, de compaixão mesmo, né? De saber que o outro precisa, às vezes ele não consegue passar por aqui, mas passa por ali. Eu passei por isso também, que as pessoas te olham diferente, né? Assim, querem te ajudar. Às vezes te abre uma porta, né? Já vê a bengala, principalmente com a bengala, né? Que eu aprendi que é um sinalizador que algo não está bem. Então, por isso que a gente aprende que quando você não está bem é importante andar, porque alguém pode esbarrar em você, te machucar, você cair, né? E no caso do deficiente visual também. É um indicador de que ele precisa de um espaço ali, né? E a questão do que acontece com o Beto também, né? Que me inspirei um pouco em algumas histórias lá. A questão de você usar a bengala sinaliza que você tem uma deficiência, né? E para o Beto foi difícil assumir, porque enquanto ele era pequeno, ele se virava e brincava, né? Se esbarrava em todo lugar, quer dizer, não se esbarrava e ficava bem. A partir do momento que ele ficou adolescente, aquilo já começou a incomodar, porque ele já começou a pensar, as pessoas estão me vendo de outra forma, diferente, né? Então, ele começou a ter vergonha, ele não queria mostrar, né? Então, assumir que ele é cego nessa idade, para ele foi difícil também. E as necessidades vão mudando também de acordo com a idade. Vão mudando, né? Exatamente. Criança, ele estava... E não é só isso também, né? Falando de pessoas que eu convivi. Hoje tem mudado muito, acredito, né? As pessoas veem que uma pessoa que não enxerga tem todo o direito e tem, assim, outras percepções e eles gostam e querem conviver com outras pessoas e arte, né? E cinema e tudo que uma pessoa que enxerga faz, né? Mas antigamente tinha uma visão de que mas o que ela vai fazer num cinema se ela não enxerga? O que ela vai fazer num teatro se ela não enxerga? Então, eu conheci uma moça que ela foi criada assim. Então, só a partir dos 21 anos que ela mudou
Então eu usei também essa personagem para criar a minha outra personagem. Porque os pais, às vezes, eles acham, não enxerga, então não precisa ir num cinema, num teatro. Então a vida social ficava totalmente restrita a andar pelas paredes, né? E hoje essa pessoa, de verdade, não só a minha personagem já é bem resolvida ali, né? Mas ela simplesmente ela faz tudo. Né? Na casa dela, ela sai fazer compra de supermercado, em loja, tudo. Né? E até os 21 anos, não, ela não saía de casa. Então, assim, a visão que nós vamos construindo hoje dos deficientes visuais está mudando também, ainda bem. Né? Nós estamos vendo que são pessoas que fazem também como nós. Né? Agora, são percepções também diferentes de uma pessoa que nasceu com esse problema e uma pessoa que adquiriu, né? São problemas... Sim. É o mesmo problema, só que encarados de formas diferentes. Sim, é. E é bom das pessoas enxergarem que eles podem fazer outras coisas e podem fazer as mesmas coisas, vão ter percepções diferentes só, mas é importante o contato deles com a leitura, com a arte, né? A leitura em braille, que não é fácil, mas é um aprendizado. Assim como a criança pequena vai para a escola, né? Aprender a ler e escrever, a pessoa com deficiência também ela tem que aprender. Principalmente, acho que é mais difícil quando você já foi alfabetizado de uma forma, você tem uma visão diferente dos livros e tem que se acostumar. As crianças hoje, isso pelo que eu estudei, pelo que eles me falaram também, elas é muito mais fácil para elas começar a alfabetização em braille. A dificuldade dos professores lá é de alfabetizar quem é adulto já. Porque eles são mais resistentes a aprender outra forma de ler. Já começaram de uma maneira, Começaram de uma maneira, então muitas vezes é mais fácil o audiobook, né? E às vezes é uma resistência, mas são outros mundos, né? A hora que você pode ouvir uma história, mas você ler sozinho também é um prazer, é uma satisfação de conquista, você tá podendo fazer sozinho. Quais foram as principais reflexões que você buscou ao produzir esse livro? Eu acho mais ou menos o que eu falei agora, da gente encarar as pessoas que têm ou problema visual ou físico, ou sei lá o quê, de uma forma mais natural e assim, sabendo que eles têm direitos à mobilidade, eles precisam de acesso em ônibus, teatros, em todos os lugares, né? A gente ainda tem muitos espaços que não há acessibilidade. E acho que eu quis um pouco mostrar isso. Uma pelas minhas condições, que eu também passei, e eu sei como que as pessoas podem ajudar, assim, de uma certa forma, e o poder público também, e tudo mais. Uma ótima maneira também de conscientizar as pessoas é escrever para os jovens, né? Para os mais jovens, para que eles já iniciem a vida com outro olhar. Sim, eu gosto muito. Eu trabalhei com adolescentes minha vida inteira, né? Sempre do 6º ao 9º ano, 11 anos, a 15 anos, até um pouco mais velho. E eu gosto demais dos adolescentes, porque eu me coloco bem com o adolescente que eu fui. Uma pessoa que queria mudar o mundo, que escrevia poesia para tentar entender, foi aquilo que a gente conversou no começo. E eu acho que eles têm muito a dar, muito a lutar e sonhar. Então, o adolescente é a pessoa certa, assim, para a gente falar, olha, isso aqui não está legal, isso aqui está errado, isso aqui pode ser melhorado. Eu acho que eles são pessoas com os ideais eles podem alcançar muitas coisas, né? Muitos objetivos bons e tudo mais. Eu tenho essa experiência com eles, continuo conversando com alunos em todas as escolas que eu vou e tenho ótimas surpresas. Tem muitos alunos que amam ler, que se identificam, que gostam de conversar, é muito gratificante isso. Gosto muito. Você como uma escritora extremamente experiente, o que é mais importante, o que é fundamental para que um livro se aproxime do leitor? Acho que tem que sempre ter alguém que o leve e um livro que diga alguma coisa para ele. Porque se esse livro não tocá-lo, ele não vai dizer nada, né? Então, agora, como que esse livro pode chegar?
De várias formas. Eu acho que a escola é um principal caminho. A família, né? Mas a gente sabe que nem todas as famílias têm essa estrutura de pais leitores e tudo mais, e da valorização do livro. Então a gente pensa o quê? Na escola, nos que é o lugar do saber. Então do conhecimento, da literatura, da arte. Eu acho que tudo isso passa pela escola, pelos professores. Então é fundamental o professor incentivar, né, e mostrar outras formas. Os livros, assim, às vezes até mais complexos, são legais para poder abrir discussões. E os jovens gostam de discutir. Eles gostam de entrar num assunto e pensar. Então, sempre que eu escrevo um livro, eu fico pensando nisso. Não pode ser sempre um livro tão, assim, simples de ler. Por que não aquele livro que leva a refletir, a buscar outros caminhos, a pensar em outras coisas? Eu gosto muito de trabalhar assim. E os professores são, assim, quem vai chegar ali e levar o livro para eles, né? Eu acho que é uma... Ou não, eu falo professor, mas de repente pode ser numa biblioteca, um bibliotecário, um centro comunitário que tenha trabalho com leitura. Hoje nós temos várias comunidades que têm. Então tem os mediadores que querem levar desde criança, jovens para conversar e mostrar o livro, porque a criança não vai cair um livro na mão dela sozinho. Alguém vai ter que apresentar esse livro. Né? Então, eu acho que não, e não só professores, estou falando professor bibliotecário como profissionais, mas eu acho que todo mundo, todos têm assim, o grande papel de levar o livro. Eu, você, todo mundo. É um belo presente para as crianças. Sim, com certeza. Os seus livros normalmente retratam assuntos do cotidiano e problemas enfrentados por adolescentes, né? Sim, por que esse público? Eu acho que porque como eu trabalhei com os jovens, né? E continuo fazendo livros para eles, então é o que me cai mais, assim. Ai, nossa, eu estou pensando agora nesse tema, eu acho importante falar alguma coisa, ou em uma injustiça que eu estou vendo, é uma necessidade. E sempre coisas, eu acho que o cotidiano me atrai muito, né? Então os temas aqui, nosso país é imenso, acho que tem temas que caem assim toda hora na sua mão. Eu nem dou conta de escrever tudo que eu penso, já pensei, né? Porque tem que trazer alguma coisa que vai tocar a pessoa, eu imagino, né? Gosto de fantasia, gosto de uma leitura assim, mas os meus livros eu gosto mais de focar essa questão do amadurecimento, né? Da reflexão, da nossa vida, né? Que eu acho que tem tanta coisa que a gente vai amadurecendo e que é difícil lidar. Então, essa coisa do difícil lidar, eu gosto de trabalhar isso. O programa Papo com os Autores de hoje conversa com a escritora Tânia Alexandre Martinelli sobre deficiência visual, superação, amizade e talento. Tânia, o que te inspira para escrever? Os jovens, a vida, acho que a vida é uma grande inspiração, nosso país, né? Acho que tudo. Tudo é um instrumento para... Tudo. É só você ter um olhar. Eu acho que é um quadro. Eu costumo falar assim, né? Quando eu faço palestras, às vezes você está olhando para uma fotografia, para um quadro, e aquilo te dá aquela sensação que você tem que colocar alguma coisa do que você sentiu. A arte em si, ela transforma, ela emana coisas assim maravilhosas. Algum momento da sua vida inspirou algum personagem de algum livro? Vários, acho que várias coisas, não totalmente, mas alguma coisa que aconteceu. Às vezes pode não ter sido um fato, mas um sentimento. Quem nunca teve um problema com a melhor amiga? Quem nunca perdeu um namorado? Então, acho que essas coisas, esses sentimentos afloram e você fala sobre isso. Agora, de acontecer mesmo, eu acho que algumas cenas, né? Eu tenho um livro que eu caí do pé de carambola, que já virou um livro, uma cena que eu era pequena, isso me marcou, me lembrou. Então, são pequenas situações, mas totalmente fazer um livro, né, voltado para um fato da minha vida, não. Acho que fora as coisas vêm mais assim interessantes. Dá para contar um pouquinho do Olhar de Frente para gente? Bom, o Olhar de Frente fala de 3 personagens importantes aí.
o Beto, o seu Vladimir e o seu Sebastião. Então, todos têm alguma dificuldade, né, na história. O Beto ele tem 15 anos, é um adolescente, como eu comentei antes, né, deficiente visual. E o seu Vladimir, ele também só que ele é bem mais velho, ele tem 57 anos, e ele ficou deficiente mais tarde, então a dificuldade dele em aceitar ele é completamente diferente do Beto, né, em todos os sentidos, é um senhor meio assim, azedo, amargo, né, tanto é que ele tem uma passagem no livro que eles fazem um teatro, e essa coisa do teatro também, que você falou talento, eu me lembrei agora, né? Quais são os talentos que nós temos, né? Todo mundo tem algum talento. O que te move, assim? O que você consegue se identificar? Então, o Beto, de repente, ele começa a se identificar com o teatro, com a poesia. Então, começou com a poesia, né? E o seu Sebastião, ele é um catador de material reciclável, ele tem uma vida difícil, sustenta a família, e ele tem um grande sonho na vida dele, que é saber ler e escrever. Então, esses 3 personagens, né, vão se encontrar, por acaso, aí, e vão ter um trabalho em comum, assim, né, vão ter que encarar seus problemas de frente, ver o que é possível, o que será possível ou não, e sempre se superar, né? Porque acho que quando a gente aprende uma coisa nova, é o momento que mais nos dá prazer, né? Então, a vida é de aprendizado. Se você não aprende, fica chata, né? Sem graça. Então, a partir do momento que você aprendeu, você superou algumas deficiências suas e seguiu em frente. Então, esses 3 personagens são bem bacanas. Agora, para saber mais, tem que ler o livro, né? Claro. Conhecer um pouquinho mais da história Sim, desses personagens. Tânia, qual é o muita papel coisa. de um professor na formação de um bom leitor? É crucial. Eu acho que o professor ele vai ajudar o aluno a progredir, né, na sua leitura, ser um leitor crítico, maduro. Isso vai acontecendo desde o momento que ele aprende a ler até infinitamente, vai seguindo. Então, o aluno ele precisa do professor para ajudar nessa parte, né? Quando ele vai construindo, o professor vai vendo qual o potencial que ele pode dar um pouquinho mais. Então, ele é muito importante. O professor, no caso, eu vou falar de português, né? Com a literatura, ele tem que ser um professor que mostre amor, paixão pelos livros, porque eu acho que isso que encanta o jovem. Se ele conhece aquele professor apaixonado pelos livros, isso passa, né? A gente não pode ensinar aquilo que a gente não que não faz. Então, ele vai se apaixonar também. Eu tenho casos pessoais, né? De quando eu era professora, de alunos que seguiram, até fizeram letras, mas independente disso, de qualquer área, você tem que ler. E a literatura favorece outros aprendizados, né? Você não precisa ser professor de português, você não precisa ser escritor, né? Tânia, um bom escritor usa todas as ferramentas e toda a vivência para escrever um bom livro. O que a Tânia, professora, ajudou a Tânia, escritora? Eu acredito que os alunos, a vivência com os adolescentes, porque antes de eu ser professora, eu escrevia, mas era completamente diferente. Eu escrevia crônica, escrevia conto, mas para adulto. E a partir do momento que eu fui lecionar, eu tive que ler as obras juvenis, que eu não tinha contato, né? Não tinha. Na faculdade nós estudávamos... quase não se falava muito naquela época de literatura infantil. Juvenil era um pouquinho só, mas era mais focado no universo adulto. E eu não conhecia tanto. Depois que eu comecei a lecionar, eu comecei a me interessar, lógico, para poder indicar, porque não há como, né? Você indicar um livro sem ler. E aí veio toda essa magia aí dos autores de literatura infantil, juvenil, e me encantei, me apaixonei. Acho que isso foi importante para eu mudar. Falei, nossa, que coisa maravilhosa, eu também quero escrever literatura juvenil. E os temas foram rolando conforme eu ia lendo, conforme eu ia convivendo com eles, foi muito tempo. E acho que o jeito de eu escrever, pensando,
Como eu tive essa convivência, eu acho que eu consigo imaginar um pouco esse universo. Mesmo que fale, mas já faz tempo que você parou de dar aula, né? Faz algum tempo já, 14 anos já. Mas eu não parei de conviver com eles. Nem nas histórias, nem nas escolas que eu frequento, que a gente se encontra. E também porque não é tão diferente assim. Sabe, os adolescentes de 10 anos, 20 anos, mudam algumas coisas. Mas os sentimentos, tudo que o adolescente lá de 20 anos passou, os mesmos de outra forma, mas também passam. A questão da amizade, da autoestima, aceitação, sabe, tudo isso daí eu acho que foi assim, importantíssimo para mim. Se eu não tivesse sido professora, eu poderia até, sei lá, quem sabe, ser escritora. Mas não de jovens, eu acho. Eu acho que não. Essa convivência te ajudou muito? Foi importantíssima. O que as pessoas que estão te assistindo podem esperar do Olhar de Frente? Um livro bem sensível, que remete a várias reflexões, principalmente um pouco do que eu falei aqui, sobre a situação de uma pessoa que precisa de algumas necessidades e muitas vezes não encontram. A gente olhar para uma pessoa que tem alguma dificuldade e tentar enxergar, tentar não achar que não é da tua conta e simplesmente ter um olhar para o outro, né? Ter mais empatia com os problemas dos outros. Eu acho que é um livro assim. Tânia, obrigado pela tua presença. Foi um prazer tê-la aqui no estúdio. Obrigada, o prazer foi meu. Sucesso no seu livro. Muito obrigada. Mais esse livro, né? Obrigada, viu? O Papo com os Autores de hoje fica por aqui. Tem comentários, dúvidas, sugestões? Entre nas redes sociais da Editora do Brasil. Até o próximo programa. Tchau.